Bom dia, galera do sexto ano, aqui é o professor Fabiano de Geografia. A gente vai iniciar a unidade 3, a última unidade, que fala sobre o uso do solo, técnicas para preservação, tá? A gente vai falar inicialmente sobre o terraceamento, tá? A técnica de terraceamento ela é útil para evitar degradações do solo, ou seja, as erosões, ampliar a área de cultivo e intensificar, ou seja, aumentar o aproveitamento dessa água, principalmente a água das chuvas, águas pluviais. Então, o terraceamento é uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas divertentes. Essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Com isso, as águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força e energia, removendo menos sedimentos, ou seja, menos fragmentos de solos e causando menos impacto sobre ele. Para compreender melhor a importância dessa técnica, procure imaginar a seguinte situação: em uma rampa de qual forma a água correrá com maior força e velocidade em uma superfície lisa ou em uma superfície de forma de uma escada. Na primeira, não é mesmo? Da mesma forma ocorre no terraceamento, que procura diminuir a velocidade e a força das águas pluviais, ou seja, águas das chuvas, a fim de conter as erosões hídricas. Fique em maior número nesse degrau e escoa bem devagarinho, para não prejudicar e causar a erosão. E dali, em cada degrau, sendo aquele solo úmido, aquele degrau, para se plantar diversos tipos de alimentos, O continente asiático trabalha muito terraceamento na plantação de arroz, Então, o terraceamento foi inventado pela civilização inca não somente para a conservação dos solos, mas também para a ampliação dos espaços agricultáveis, uma vez que sua localização se dava em maior parte na Cordilheira dos Andes, ou seja, nas áreas mais altas da América do Sul. Então, em áreas montanhosas não tem como aí fazer um plantio de qualquer tipo de alimento. Então, as áreas de planalto, ou seja, as áreas mais baixas em relação aos relevos montanhosos, e não sendo uma planície, os planaltos foram feitos aí esses grandes degraus, deixando a inclinação de lado, e fazendo os degraus, o terraceamento nesses planaltos para se plantar esses alimentos, onde existem poucas áreas planas, ou seja, as planícies, por se tratar de uma forma de relevo geologicamente recente. Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada em produções agrícolas no sul da Ásia, na Índia, por exemplo, com a produção de arroz e de outros alimentos. Na China também. Além de evitar a erosão e ampliar as áreas de cultivo, o terraceamento também é importante no sentido de aumentar o aproveitamento da água, pois, dependendo do tipo de terraço, ou seja, do degrau a ser construído nesse planalto, aplicado, as águas das chuvas são armazenadas ou retidas, podendo ser reaproveitadas ou direcionadas para outros lugares. Apesar de todas essas vantagens, o terraceamento apresenta alguns problemas, O primeiro deles é o alto custo da sua aplicação, que exige um estudo detalhado prévio. Assim, é preciso compreender o tipo de solo e suas características, além de dimensionar corretamente os níveis de terraços conforme a área de declividade, ou seja, as áreas de inclinação do terreno, pois, caso contrário, uma vez que se evitar erosões, pode agravá-las. Então, o tipo de solo, se a região chove muito, ver a altitude desse planalto, tudo requer dados específicos e muitas consultas, muitos estudos, que requer muita parte financeira, Então, isso é caro, não é tão barato como a gente pensa, mas pode causar e evitar erosões, degradações dos solos. Agora eu vou falar sobre técnicas de irrigação e economia da água. Para realizar ao mesmo tempo a irrigação e a economia de água, galera, é preciso conhecer e aplicar os métodos mais eficientes na utilização sustentável dos recursos hídricos, O Brasil, mesmo sendo uma potência no que se refere à disponibilidade de água em seu território, vem encontrando problemas com a escassez de água, ou seja, escassez de água doce. Em muitos casos, causado pelo incorreto manejo, ou seja, o uso dele, de uma forma desproporcional, desperdício, poluição, alto consumo desses recursos, como a água. Pela poluição, e também pela utilização de forma não sustentável. No país, cerca de 72% de todo o consumo é realizado por sistema de irrigação na agricultura.
um número um pouco acima da média global de 70%, mas muito abaixo da média, tá, dos países desenvolvidos, 82%. Por isso, se adotam medidas para a economia da água. Na técnica de irrigação, a preservação dos recursos hídricos poderá perpetuar-se com maior facilidade. Então, os países mais ricos, eles possuem grandes hectares de terras, né? E com isso, o uso da água é muito intenso, tá? Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, o uso de água também não é tão considerável, mas as técnicas de irrigação, ou seja, a irrigação ela é uma técnica de infiltração da água no solo para germinar a semente e essa semente, tá, desenvolver-se, né, durante as lavouras. Então, a preservação das águas são muito importantes, porque sem água não há vida. A água ela nunca vai acabar, o que está acabando é a água potável, a água doce. Então é importante lembrar que, antes de tudo, não se pode ver a irrigação como uma vilã, tá? Essa técnica, né? A irrigação ela é muito importante desde as épocas pré-históricas, tá? Na verdade, antiga até hoje. Ela não é vista como uma vilã do consumo de água no Brasil. Haja vista que esse método é de suma importância para a produção de alimentos e também de produtos voltados para exportação. Além das matérias-primas, a grande questão é como manter ou aumentar os índices de produtividades atuais, diminuindo o consumo de recursos hídricos. Tá? Há, portanto, a necessidade de se pensar a relação entre irrigação e economia de água. Então, a irrigação é muito importante, porque ela infiltra no solo, faz com que a semente germine e as lavouras se desenvolvam naturalmente. E a economia de água também tem que estar associada às técnicas de irrigação. Tá? Uma das formas de reduzir o gasto de água na agricultura é a adoção de métodos de irrigação voltados para isso, dos quais o mais conhecido é a irrigação por gotejamento. Trata-se de um tipo de irrigação em que, tal como o próprio nome sugere, a distribuição da água sobre a plantação é feita através do derramamento mais lento de algumas gotas, que são suficientes para o atendimento das necessidades da plantação e das lavouras. Então, no sistema de gotejamento, a água corre por meio de tubos de polietileno sob pressão, de modo a se dirigir diretamente à raiz da planta, tendo um nível de aproveitamento de cerca de 95%. Então, com essa técnica, o desperdício de água em razão da evaporação pelo uso do desmedido é praticamente nulo, o que ajuda a manter a produtividade das lavouras de maneira sustentável, ao menos sob o viés hídrico. Tá? Além disso, o impacto sobre os solos é mínimo, pois não há um escoamento superficial de água e nem impacto da queda da água no chão. Então, esses canos de polietileno, eles possuem alguns microfuros que gotejam água de uma forma lenta, mas sustentável em relação a menos desperdício com uma técnica de irrigação normal, por jatos. Tá? Aqui temos uma técnica de gotejamento mais atual. Tá? Também tem outros canos de polietileno que tem mais furos, tá? E gotejam, tá? Numa lavoura. E aqui mais perto do solo, tá? Geralmente a irrigação por gotejamento é aliada à fertirrigação, que é a fertilização combinada com a irrigação por meio da adição de nutrientes. Geralmente, sais ou adubos minerais, tais como nitrato de cálcio, potássio e outros, assim como o gotejamento permite um fornecimento gradual de água para o uso do solo. Para a absorção acontece mais facilmente, propiciando um melhor aproveitamento dos recursos. Ainda existe outro sistema de irrigação localizada, realizados próximo ao solo, que também permitem a economia de água, embora não tanto quanto a técnica de gotejamento. Um deles é a microaspersão, em que pequenos microaspersores de água são posicionados para distribuir água por um espaço próximo. Existem modelos que também permitem o uso em áreas maiores, embora o gasto seja inevitável, tá, e maior. Então, além disso, o uso da tecnologia também pode favorecer a economia de água na agricultura. Em vários casos, programas de computadores são elaborados para fornecer informações sobre a umidade dos solos e do ar, a temperatura, entre outros fatores. Assim, consegue-se calcular mais precisamente a quantidade de água a ser utilizada na irrigação, o que diminui consideravelmente o desperdício.
Então, portanto, podemos aí perceber que existem diversas formas de economizar água na irrigação, o que pode ser importante para a preservação dos recursos hídricos, tanto de uma forma regional quanto em uma forma global, ou seja, em todo o planeta. Então, estudos realizados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para a alimentação e agricultura, revelam que uma economia de 10% na irrigação seria o suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Ainda existe outro sistema de irrigação, localizada, realizados próximo ao solo, que permitem a economia de água, embora não tanto quanto a técnica do cotejamento. Um deles é a microaspersão, em que pequenos microaspersores de água são posicionados para distribuir a água em espaço próximo. Existem modelos que também permitem o uso de áreas maiores, embora o gasto seja inevitável maior, diferente do cotejamento ou de microaspersão, feito em jacos de água que são levados aí aos solos para o desenvolvimento das lavouras. Então, além disso, o uso da tecnologia também pode favorecer a economia da água na agricultura. Em vários casos, os programas de computadores são elaborados para fornecer informações sobre a umidade dos solos e do ar, a temperatura, entre outros fatores. Assim, consegue-se calcular mais precisamente a quantidade de água a ser utilizada na irrigação, o que diminui aí de uma forma considerável o desperdício. Portanto, podemos perceber que ainda existem formas de economizar água na irrigação, o que pode ser importante para a preservação dos recursos hídricos, tanto de uma forma regional ou quanto uma forma global. Estudos realizados pela ONU, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelam que uma economia de 10% na irrigação do uso da água seria o suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Hoje tem a população mundial mais de 7 bilhões de pessoas. Então, se houver uma economia de 10% em uso da água, tanto com a irrigação, o gotejamento ou de aspersão, até de microaspersão, a gente vê aí um abastecimento de 2 vezes a população mundial, de mais de 14 bilhões de pessoas, quase 15 bilhões de pessoas, que podem ser abastecidas, que podem ser aí, favorecidas, tanto para o desenvolvimento dos alimentos, e também para chegar nesses alimentos à mesa das pessoas. Temos também outra técnica de aproveitamento, que é a rotação de culturas. É uma técnica agrícola que alterna de maneira ordenada e planejada diferentes culturas em uma mesma área em um dado período. Essa técnica de plantio tem como objetivo de conservar o solo, proteger o solo e, consequentemente, da redução da sua exaustão. Então, quando o solo é muito utilizado, muito desgastado, causa uma certa diminuição dos nutrientes, ele se torna pobre, infértil. Então, a rotação de culturas ela é muito importante para alternar em épocas para se plantar determinados tipos de alimentos, para descansar o solo e vice-versa, para não usar nenhum tipo de adubo artificial, industrial, e fertilizantes que possam, de uma forma artificial, trazer aí nutrientes ao solo, não de uma forma orgânica normal. Nessa prática, por exemplo, uma espécie vegetal não é repetida na mesma área ao longo de um período estabelecido. Então é viável que se alterne espécies de sistemas radiculares, ou seja, raízes. Ou seja, numa época, um certo determinado lote de terra, essa pessoa trabalha a lavoura de feijão, e em outra época de arroz, e em outra época batata doce, de acordo com o espalhamento das raízes, para não prejudicar muito os solos. Então está falando aqui, radiculares que são as raízes, diferentes assim de amenizar os efeitos de compactação dos solos, ou ajuntamento, a compactação ou a separação desses solos, isso pode causar problemas ambientais nesse solo. Então as espécies escolhidas devem apresentar, além de vantagem comercial, um propósito de preparação do solo, desde o arado da terra, da calagem da terra, desde a preparação para se plantar qualquer tipo de alimento. Então, galera, a aula de hoje foi aí sobre o uso de técnicas para a utilização dos solos, o terraceamento, a rotação de culturas, as técnicas de irrigação para deixar úmido os solos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vou deixar aí
orientações previstas para vocês, tá? E até a próxima aula.